Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre como ganhar dinheiro com ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Eu, falando Alexandre, de pessoa física para pessoa física, junto aqui ao Mimo. Hoje a gente vai fazer uma operação de venda coberta. Vamos simular uma operação de venda coberta e mostrar que sim, é possível ganhar uma taxa de retorno de 4% até mais no mercado da Bolsa de Valores, ou seja, 4 vezes o que a renda fixa proporciona para o brasileiro médio aqui no Brasil, mostrando que você consegue ter uma alta taxa de retorno e ter uma previsibilidade. Um detalhe, o mais interessante é que esse tipo de operação você recebe antecipadamente. Ou seja, você não precisa esperar 30 dias. Por exemplo, se eu investir hoje no CDB, no CDI, enfim, eu preciso esperar um lapso temporal de 30 dias para receber. Tem que passar o tempo para gerar o juro. O juro sempre foi recebido dessa forma. Porém, um mecanismo que se gerou, com a operação de taxa, alguns chamam de financiamento, outros chamam de lançamento coberto, enfim, você recebe antes. Isso é engraçado. Ou seja, é como se você estivesse fazendo a operação e já recebendo o juro previamente sobre aquele valor daquela ação, o que é um tanto quanto curioso. Por exemplo, se eu pegar hoje 100 mil reais e fazer esse lançamento, eu vou receber no ato exatamente R$ 3.700, com uma taxa média de 3,7% no mês, para um vencimento dia 21 de novembro. Hoje estamos em 21/10, ou seja, exatamente 30 dias. Portanto, em 30 dias você teria um lucro de 3,7% no mês. Isso tem um lançamento coberto. Agora vamos aos dados precisamente para você entender o funcionamento. Não é tão fácil de explicar. Eu sempre expliquei mostrando o home broker, aquela coisa piscando, enfim. Nunca deu certo no YouTube, o pessoal nunca gostou. Aqui eu quero mostrar para uma pessoa normal, pessoa física, qualquer ter acesso a esse tipo de informação e conseguir entender um pouco este mecanismo. Eu vou mostrar então o exemplo aqui para vocês. O primeiro exemplo eu vou colocar aqui ao lado, vou colocar aqui um espacinho, vai ser de Petrobras. E eu vou partir do princípio seguinte, que a ação Petrobras hoje está em 29,72. Os strikes é 29,75. Então assim, eu vou partir do princípio, nesses cálculos aqui, que vai estar 29,75, tanto o strike quanto a ação. Entenda que se você fizer a venda coberta, ou seja, comprei a ação agora, e na data em questão, em 21/11, ou seja, daqui a 30 dias, que é a data de vencimento desta opção, a opção derivativo da ação. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, é mais para mostrar a operação e você entender um pouco o mecanismo. Em suma, você tem 30 dias para que ocorra a operação, o exercício ou a possibilidade dele, sim ou não. Se no dia 21/11 a ação estiver acima de 29,75, automaticamente eu vou ser obrigado a entregar ela neste preço. Ou seja, se ela for a R$ 35, eu tive uma grande, digamos, perda de oportunidade. Se ela for a 29,85, serei exercido igual. Por uma pequena diferença de valor, estarei entregando as minhas ações para quem comprou essas opções de mim. Então você entende que você tem uma operação com início, meio e fim, mas já garantiu previamente o seu retorno. Isso que é interessante, porque muitas pessoas buy holders têm aquela carteira de investimento que diz: eu tenho 50, tenho 30, tenho 100, tenho 200% de retorno. Não, você não tem isto. Você vai ter o dia que você apertar a venda e botar o dinheiro no bolso. Não botou no bolso, você não tem esse dinheiro. É um dinheiro meramente virtual, perfeito? Nesse tipo de operação aqui, você tem um diferencial. Você toma a iniciativa. Tomar a iniciativa é difícil. Por exemplo, as ações do Marco Polo fizeram topo agora beirando os R$ 10. É difícil você ter a iniciativa de pegar e vender nos 10, né? Pois então, esse já estava em 8,40. Tivesse vendido nos 10, poderia recomprar 8,40, pegando uma diferença de R$ 1,60 na ação. Então, você entende que o poder de iniciativa é difícil, pois nessa operação você já entra com a iniciativa tomada. Isso é muito mais interessante. Você consegue já de fato botar o dinheiro no bolso. Enfim, partindo do princípio que a venda coberta vai se dar ATM, ou seja, dentro do dinheiro. Comprei a ação em 29,75. Vou vender no strike 29,75. Hoje você estaria recebendo 1,10. E esse 1,10 vai refletir mais ou menos em 3,70 nessa série. 3,7 vezes que a renda fixa proporciona. Tá, alguns estão pagando um pouquinho mais, algumas rendas fixas, estão pagando um pouco mais. Mas em si, ainda é 3 vezes o que a renda fixa proporciona. Isto vai ser balizado pela volatilidade da ação. Tempos mais de volatilidade, a Petrobras pagava 4,5% até 5% em um lançamento coberto. Isso é porque hoje o papel está mais tranquilo, está mais de boa. Detalhe, há possibilidade de recebimento de dividendo também junto a este valor, mas o normal é que desconte do strike e da ação. Isso é tema para outro vídeo, senão fica muito complexo isso aqui, ninguém vai entender, ninguém vai querer ver esse vídeo, e o YouTube vai entender que o pessoal não quer ver esse vídeo, aí cai e ninguém não entrega para ninguém. Falando nisso, já escreve aqui Petrobras, e já dá o joinha no vídeo, que é para o YouTube entender que é relevante e entregar para mais pessoas. Conto contigo, escreve Petrobras, o teu comentário vai trazer relevância, o canal é pequeno, que o pessoal comentando tem mais interesse nesse tipo de vídeo, e acaba gravando mais esse tipo de vídeo. Parte 2, vamos agora ao lançamento coberto OTM. Eu gosto um pouquinho mais deste,
embora tenha suas nuances. Por exemplo, você quer fazer uma renda extra na sua carteira de investimentos, mas não quer correr o risco de ser exercido. Então é interessante que você faça a venda coberta. Aqui eu selecionei o strike 30.22. Existe uma grande possibilidade ainda que você seja exercido porque está muito próximo da cotação, que seria a ação a 29.75. Mas você recebe, nesse caso, 0,81 centavos nesta venda, partindo por um lote de 1.000, né? A gente sempre tem para essa média, você vai receber 2,72% de prêmio. Ou seja, 2 vezes e pouco o que a renda fixa proporciona, com a certeza não sendo exercido, você consegue incorporar ainda o dividendo. Aí ficou legal, né? Aí ficou legal. Garante dividendo anual, não é exercido, mantém a ação em custódia e aí você consegue dobrar o seu dividendo. Eu chamo esse tipo de operação de assim, dobrar dividendos. Qualquer pessoa física consegue pegar uma empresa que paga dividendo de 10, 12, 14% ao ano, dobrar isto fazendo o lançamento coberto OTM. Porque você vai uma vez por ano, ou 2 no máximo, se incomodar de chegar perto a ser exercido. Mas se isso porventura acontecer, você pode ser exercido, recompra a ação depois, faz um position trade, alguma coisa nesse aspecto, ou você pode fazer a rolagem, enfim, inúmeros mecanismos podem ser feitos. Não vou citar aqui, senão fica muito longo o vídeo. Parte 3 seria a venda coberta ITM. Eu gosto também bastante desta porque te protege para eventuais quedas. O tendão de Aquiles dessa operação, para quem vai fazer uma trava com o objetivo de ganhar dinheiro, ou seja, comprar a ação e vender a opção, querendo sair da operação, ganhando aqueles 13,70, geralmente seria, o que seria a trava? Para quem quer taxa, não quer ter ação em custódia, o tendão de Aquiles é uma queda significativa que possa vir a acontecer na ação. E é interessante, então, nesses casos, se existe uma possibilidade de tendência de queda, você vender ITM. Aqui eu vou dar um exemplo levemente ITM. O que seria? Você comprou a ação em 29,75 e eu venderia no strike 29,22. Ou seja, existe uma perda de ação aqui, porque você está vendendo num strike abaixo da sua ação. Nesse caso, você receberia 2,92% líquidos, descontando o seu possível prejuízo da ação, porque você está entregando a ação, se exercido, abaixo do valor que você pagou, certo? O prêmio total será de 4,74% no mês, o que é muito bom. Claro que em tese, na nossa contabilidade criativa, você descontaria isso da ação, né? A ação caiu, não foi exercido, em tese você perdeu proporcionalmente de mercado. Mas a gente não conta exatamente assim, sabe por quê? Porque no outro mês você consegue fazer um novo lançamento e assim por diante. E há a possibilidade, já aconteceu comigo, de fazer um momento de muita queda da ação, acabei descendo o strike e consegui englobar um valor ainda maior. Claro que você não vai ganhar tanto nas opções descendo o strike quanto vai desvalorizar a ação, mas consegue chegar meio ali. Isso é interessante porque depois a ação pode subir, nesse meio tempo você engordou o prêmio, ganhou um valor maior por si só. Ou então tem a opção bem ITM, que seria o seguinte, ó, pegar no strike 28,75. Ou seja, comprou a ação em 29,75, vendeu no 28,75. Se protege mais, protege o real ao todo, né? Aqui você vai receber 2,69 líquido, ou seja, o dobro da renda fixa. Porém, você vai ter uma proteção maior também, e se a ação cair até ali, você vai ter 6% de lucro. 6% de lucro no mês. Quase 5, quase 6 vezes a renda fixa. Interessante, né? Detalhe, nesse caso concreto aqui, vale a pena quando o mercado está um pouco baixista, ou momento oportuno, assim, por exemplo, a ação deu uma subida legal assim nos últimos dias, e você vai ali e faz o lançamento coberto ATM ou ITM. Aí quando ele vai dar aquela baixadinha ali, você ganhou o prêmio como um todo. É interessante nesse aspecto. O legal é que você está travado, tá? Então, diferente da venda descoberta, você consegue fazer isso tudo de forma automática dentro do home broker. Não sei se alguma corretora ainda permite fazer a venda coberta como put. Nesse caso, é um tema recorrente, muitas pessoas pedem, é um pouco mais complexo. E este modelo aqui é um modelo que um leigo pode fazer. A venda coberta de put precisa um pouco mais de entendimento, porque o sistema é totalmente ao contrário. Então a nossa cabeça não está preparada para receber esse tipo de informação quando é com put. Mas é interessante. Se você tem interesse que eu fale sobre put, além de comentar Petrobras, escreve aqui put. Quem sabe assim eu faço o exemplo com put. Mas embora que o que eu coloquei aqui vai ficar muito similar quando se for feito com a put. Aqui foi feito com call. Então é com call, pode ser ela americana ou europeia. Detalhe importante. Se você não quer ser exercido, cuidado com as call americanas. Você pode ser exercido antecipadamente se houver V negativo, valor de expectativa, V negativo nas suas ações. Já aconteceu comigo, e isso fez com que eu tivesse um prejuízo de 10 mil reais uns anos atrás, faz 10 anos também. Então cuidado, se você não tiver, é uma informação escassa, que não tem muito local, então cuidado com o V negativo. Principalmente se você estiver fazendo rolagem, a ação subiu muito e você não quer, digamos, se desfazer dela. Então aí você tem que cuidar, o valor de expectativa
para não ser exercido antecipadamente. Enfim, existem vários mecanismos que você pode estar fazendo nesse tipo de operação. Ele é fácil e aqui eu mostrei para vocês como você pode estar fazendo esse tipo de operação. Gostou? Então, dá o joinha, é isso aí, valeu!